Olá, sou o professor Egon do Sistema de Medicina pelo Brasil e nessa videoaula, provavelmente a gente vai estar usando o livro didático para estar auxiliando vocês em casa, ter uma fonte de conhecimento mais prática para ser usado, E o assunto a ser tratado, está no livro do volume 3, do 6º ano, e a gente vai estar falando sobre circulação e excreção e agora especialmente sobre o nosso sistema urinário. Vamos lá? Então, agora a gente falando especificamente sobre o sistema urinário, que é o sistema do nosso corpo responsável por estar filtrando o sangue. Claro, a gente tem o fígado, que auxilia, que é a glândula que é responsável por tirar todas as substâncias tóxicas do corpo e tudo mais. Mas o rim, ele atua essencialmente no processo de excreção das células, E daí é interessante a gente pensar que a gente tem a excreção, ela funciona tanto a nível celular como a nível nível maior, que seria o sistema urinário. Então a gente tem o sistema urinário fazendo a excreção, só que quem faz a excreção de fato são as células que estão presentes no tecido do sistema urinário. Então, o que o sistema urinário ele excreta? Ele é responsável por excretar todos os materiais que são do nosso organismo que são constituídos de nitrogênio, ou seja, os compostos nitrogenados. E quais são esses compostos? São o amônia, a ureia, o ácido úrico, que eles são produzidos no nosso corpo. Daí esse processo é interessante, a partir do momento que você come alguma proteína, uma carne, a partir do processo de digestão, o nosso corpo ele vai desmontando essa proteína para usar esse material para a reconstrução de outros tecidos, para o nosso crescimento e para as mitoses celulares. E também para a produção de energia do corpo. E aí quando o nosso organismo ele desmonta essas proteínas, e a gente lembra que as proteínas elas também são feitas de nitrogênio, esse nitrogênio ele precisa ser excretado do corpo. Claro que alguma parte ele é aproveitada, mas grande parte desse nitrogênio ele é descartado. E para a gente descartar esse nitrogênio é o sistema urinário que faz isso. E especificamente na região dos néfrons, que são as regiões mais internas dos rins. E quando a gente olha o rim também tem uma glândula anexa ao rim, que é muito interessante, que normalmente quando a gente tem uma sensação de medo, a gente leva um susto muito grande, a gente sente uma descarga, uma sensação muito localizada aqui na região onde está o rim, Ou seja, quando você tem uma descarga de adrenalina muito forte no corpo, são as glândulas as suprarrenais, que estão em cima dos rins, que são responsáveis por essa sensação, e essa descarga de adrenalina no nosso corpo, Isso é uma coisa muito interessante a gente destacar. Outro ponto interessante também, às vezes a gente, normalmente os pais, os avós, os mais antigos, eles falam pra gente sempre antes de uma viagem a gente está esvaziando a bexiga, Isso é um ponto interessante da gente destacar, que isso faz um sentido científico muito grande, eventualmente num acidente ou uma colisão, a chance de você estourar a sua bexiga devido à pressão do acidente é muito grande. E com a bexiga vazia, esse risco ele se reduz, Porque, além de você poder se comprometer para o acidente, sofrer uma fratura, você ainda tem a chance de estourar a bexiga por ela estar muito cheia. Então isso é uma coisa que os pais, os avós, eles falam e na verdade faz muito sentido. E aqui, algo também que é muito interessante é a homeostase, que significa que a partir do processo de filtragem do sangue, da eliminação dessas excretas, nós conseguimos ter um equilíbrio no corpo, um equilíbrio hídrico do corpo, um equilíbrio químico do corpo, um equilíbrio da temperatura do corpo. E se a gente pensar nos problemas decorrentes por exemplo, pessoas que têm algum tipo de deficiência renal, ou devido a maus hábitos alimentares, desenvolvem problemas relacionados aos rins, normalmente essas pessoas elas têm uma deficiência na circulação do corpo, Às vezes, normalmente se vê pessoas com edemas, algumas características físicas que você observa que são decorrentes, que são relacionadas a deficiências no sistema urinário, E essa imagem, também presente no livro didático, ela
identifica aqui, né, tá relacionando as colorações que a gente pode observar na urina, né. E aqui, claro, né, já a própria coloração ela indica a relação que a gente tem com a hidratação, né. Então, uma urina mais escurecida, ela normalmente, né, ela é uma evidência de um organismo desidratado. O que isso significa? Que o corpo ele só está eliminando os excretas presentes, né, nos alimentos, né, porque você não tem mais água no corpo, logo a cor da coloração da urina ela acaba ficando mais escura, né. E quanto mais hidratado o corpo, a urina tende a ser mais clara, né. Claro que se você tiver sempre uma urina muito clara, também não significa que isso é um sinal de você estar saudável, né? Mas sempre a coloração amarela esbranquiçada é a identificada, né, pela medicina como sendo a mais saudável, né? E normalmente quando a gente, dependendo das substâncias que a gente ingere no nosso cotidiano, claro que a coloração da urina também varia. Por exemplo, se comeu no almoço lá um monte de beterraba, e você for urinar e a urina estiver mais escurecida, não precisa se assustar, né? É por causa das substâncias ali que tem na beterraba mesmo, que elas tendem a escurecer a nossa urina. Não significa que você está com problema de saúde, né? É a mesma coisa em relação a medicamentos, né? Lá, está gripado ou tem um problema lá, está tomando algum tipo de medicamento, lá, um anti-inflamatório, alguma coisa. Pode ser também que, devido ao medicamento, você tenha um escurecimento também da urina, né? Então, não significa diretamente que o escurecimento da urina ele está relacionado a alguma doença já, né? Mas é uma excreta do corpo, né? Um elemento que sai do corpo que a gente tem que estar sempre observando, né? Porque ele representa os sinais de saúde do nosso corpo, né? Põe aqui um caminho que a urina, que o excreta, né? Do sistema urinário, né? Que no final das contas a gente chama de urina. Aqui a gente está vendo os rins, né? Aqui o uréter e a bexiga, e aqui a uretra, né? Que no caso do homem vai dar continuidade ao pênis, e na mulher ela tem uma separação lá, que é a uretra feminina, né? Que tem o canal vaginal embaixo. E o que é interessante a gente ver aqui? Que os líquidos que são direcionados aos rins para serem filtrados, eles são colhidos no nosso corpo a partir do intestino grosso, né? E claro, todo o material, proteínas, carboidratos, lipídios que também são processados no corpo, eles passam pelo intestino também, né? Esses resíduos nitrogenados, eles são processados no rim, né? Mas é interessante destacar que a parte de absorção do líquido mesmo, da água, dos líquidos que a gente toma, ela é feita no intestino grosso e posteriormente direcionada por vários ductos, né? Transporte celular para os rins, né? E posteriormente, lá dentro dos néfrons, ocorre a filtragem e tudo mais, né? E é interessante, né? E a gente pensar como que ocorre essa filtragem. E se a gente for olhar, pegar um microscópio lá e for ver realmente o tecido que está lá dentro dos rins, realmente parece umas micropeneiras, né? E daí que vem que acarreta, né? O acontecimento de algumas pessoas terem pedra nos rins, né? Que normalmente associado a um processo muito doloroso do corpo humano, né? Principalmente quando tem que eliminar a pedra, né? E o que é essa pedra no rim? Às vezes tem pessoas que têm uma tendência mesmo a desenvolver pedras nos rins, mas a gente, normalmente, uma alimentação, né? Você às vezes, querendo ou não, você tomar muito refrigerante, ter uma alimentação muito rica em açúcar, você pode sobrecarregar essas peneiras, né? E é só pensar que você determinado tipo de peneira ela não passam, né, certas coisas, tipo a rede da peneira é tão fina que certos nutrientes, por ter um tamanho maior em relação aos demais, eles acabam ficando presos nessas micropeneiras, né, e aí eles vão se acumulando e formando as ditas pedras no rim, né? E isso está normalmente se relacionando a uma má alimentação, né, a falta de você ingerir líquidos principalmente, né, a falta de ingestão de água, ela acaba sendo bastante um agravante, né, em pessoas que têm a tendência a formar pedras nos rins, e também o uso de medicamentos inadequados, como eu falei, má alimentação, às vezes tabagismo, alcoolismo, todos esses fatores eles acabam contribuindo para que uma pessoa ela
uma tendência a desenvolver essas pedras, né? Isso é uma coisa muito interessante também quando a gente fala do nosso sistema urinário, né? E não é um problema tão exclusivo, né? Não é difícil você conhecer pessoas que possuem ou já tiveram na vida uma pedra no rim, né? Então, levando em consideração a importância da ciência, esse é um problema que é interessante a gente acompanhar, né? E até pensar na prevenção a partir das nossas atitudes, né? Como a gente se alimenta, como a gente se hidrata. Foi aqui só ilustrando, né, alguns cálculos renais, né, as famosas pedras nos rins aqui, né, como eu estava explicando anteriormente. E aqui o processo de hemodiálise, né? O que é a hemodiálise? É quando uma pessoa ela tem deficiência nos rins e o sangue ele fica tão carregado de toxinas que isso pode comprometer o funcionamento de outros órgãos, né? Então a pessoa ela tem que se submeter ao processo de hemodiálise, né? Lembrando que aqui até vale a gente lembrar sobre isso, tocar nesse assunto, sobre a doação de órgãos, né? Que é uma coisa tão importante, porque tendo em vista que é um processo natural da vida humana as pessoas morrerem, né? E muitas das pessoas que morrem, às vezes elas apresentam condições, né? Os órgãos internos dela, essas pessoas apresentam condições e você poder estar salvando outras vidas, né? E quando a gente fala do sistema urinário, né? Ainda existem no Brasil milhões de pessoas, né? Não milhões, né? Mas milhares, milhões de pessoas que ainda são, né? Precisam fazer hemodiálise para ter uma vida normal, né? Então isso é uma coisa também muito importante destacar em relação a esse conteúdo que a gente está abordando agora. Bom, e agora a nossa sugestão de atividade dessa videoaula, né? Que vocês pesquisem, né? E vocês podem até usar é interessante que vocês usem o livro didático para isso. Se existe alguma outra forma do organismo humano ele liberar seus excretas, né? E qual é a importância da gente dessa outra forma de liberar os excretas que isso interfere na nossa vida, né? Inclusive nas nossas relações pessoais. Sequência eu volto com a correção.